A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, 30 de junho de 2024, se encerrando a temática desde o dia 10, falando sobre as festas juninas. O perigo, tanto material como espiritual, para aquele que se diz cristão e praticou ou participou destas festas, por falta de ensinamento, de conhecimento ou por falta de temor. Estamos encerrando esta mensagem e, para encerrar, vamos meditar no livro de Salmos, número 106, verso 34 a 38, que está escrito assim: Não destruíram os povos como o Senhor lhes ordenara, mas se misturaram com as nações e adotaram seus costumes, serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente e o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. A Bíblia não foi eu que escrevi. A Bíblia está dizendo aqui nesses versos que quando a pessoa participa desta festa, como eu falei hoje na pregação do culto das primícias, não é a imagem em si, não importa do que ela foi feita, mas ao espírito do mal que está dentro daquela imagem, recebendo os cânticos, as oferendas, as bebidas e as comidas. Então é o espírito do mal, e o crente, quando participa, peca contra o seu Deus. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 a 21. Diz assim: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vocês mesmos que digo. Não é o cálice da bênção que abençoamos, a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são participantes do altar? Versículo 19. Mas o que digo? Que o ídolo é alguma coisa, ou que sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrifica e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Por quê? Porque esse altar aqui é santo. Deus é santo. A palavra santo significa separado. É tanto que Jesus, sendo nosso sumo sacerdote, ele está separado dos pecadores. Então, quando o cristão vai lá e participa dessas festas, das brincadeiras, das danças, canta as músicas, come, bebe o quentão, come a pamonha, a canjica, tudo isso que ele faz, o que acontece? O espírito do mal que está lá recebendo essa adoração, consciente ou não, dos seus adoradores, o espírito do mal entra lá, entra naquela pessoa. E quando ele participa e vem participar das coisas, dos trabalhos da igreja, Deus é ciumento. Assim como Nadab e Abiú, porque foram oferecer fogo estranho, eles foram queimados pela santidade, do fogo da santidade de Deus. Assim muitos crentes, por falta de temor, por falta de conhecimento, estão pecando contra Deus e morrendo espiritualmente.
Como diz o versículo 20, que o que eu digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrifica e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Olha o versículo 22. Ou provocaremos a zelos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Olha o que diz Apocalipse 9:20. Apocalipse 9, versículo 20. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, não deixando de adorar os demônios e aos ídolos de ouro ou de prata, ou de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Ou seja, dentro do ídolo, não importa o nome que ele tem, existe um demônio recebendo adoração. Quando o cristão participa, ele está praticando idolatria, transgredindo o primeiro mandamento de Êxodo 20, versículo 1 ao 6. Então, é uma fé inteligente. Olha o que diz, para a gente concluir. E o ano que vem estaremos pregando esse mesmo tema, porque, como disse o apóstolo João, falando as mesmas coisas. Para quê? Para a gente não relaxar e não pecar contra Deus. Apocalipse, capítulo 3, para a gente concluir essa mensagem do mês de junho, versículo 10. Olha o que diz assim: visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo, para provar os que habitam na terra. Quando nós guardamos a palavra de Deus, como disse o salmista, guardei a tua palavra do meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra de Deus, Deus nos guarda de um mal muito maior. Assim como os hebreus, os israelitas que no Egito participaram da Páscoa, sacrificando o cordeiro e colocando o sangue nos umbrais da porta, quando o anjo da morte visitou o Egito, os filhos de Israel foram guardados da morte. Então, quando o cristão ele não participa de festas pagãs, ele livra a sua casa de enfermidade e de maldições trazidos pela idolatria, como enfermidade e o homossexualismo. Se lembre disso. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Quando nós obedecemos a palavra, Deus está comprometido com a sua palavra para nos guardar. Se somos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, quer ser livrado e guardado do mal? Obedeça a palavra de Deus e as bênçãos do Senhor virá sobre a sua vida. Como está escrito em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2: essas bênçãos vos perseguirão e vos alcançarão, quando ouvirdes a minha voz e guardardes os meus mandamentos. Ou seja, o verdadeiro cristão não corre atrás de bênção, é a bênção que corre atrás dele. Se lembre disso, Jesus te ama e Ele quer salvar você. Que essa palavra desse mês de meditação desde o dia 10 venha abrir os olhos do seu entendimento para você compreender o mundo espiritual, e que você, como cristão, não deve seguir o curso deste mundo, porque o que habita dentro de você é o Espírito Santo da verdade que o mundo não conhece. Se lembre disso, Jesus te ama e Ele quer salvar você. Deus te abençoe. Amém.